hoje vai ser na força do ódio. Porque o que eu tive que quebrar minha cabeça pra entender o que cacetes o Tyson que tava querendo dizer na hora que ele escreveu esse sistema de magia, não está escrito no gibi. Sendo assim, sejam Rosarians bonzinhos e agradeçam a Rebi e a Ureitsu no meu Discord, porque se não fosse por eles, esse vídeo sequer existiria. Então, peguem os seus cadernos, porque hoje a aula tá pesada e roda a intro. Bem, todo mundo a esse ponto já deve saber essa história, já que ela é um mito de criação do universo de Guilty Gear. Mas, pra quem chegou aqui de paraquedas, aí vai um resumo de como a magia foi descoberta no mundo de Guilty Gear. A magia existia no universo desde sempre dentro de uma dimensão paralela chamada Backyard, que era onde a programação do mundo se encontrava. Um dia, em algum momento do século XX, um cientista descobriu essa dimensão e criou uma entidade que pudesse garantir a sobrevivência da humanidade, jogando ela dentro dessa dimensão. O problema é que citando só isso, esqueceu de dizer pra S.A. o que era a humanidade. E como o Papai Noel costuma dizer... Agora deu caralho mesmo, viu? E assim, no início dos anos 2000, essa entidade, que agora vamos chamar de Grande Vontade Universal, começou a querer se manifestar na Terra e ferrou com todos os eletrônicos do mundo, criando um quase apocalipse chamado Alvorecer do Renascimento, e que só foi impedido porque aquele cientista tanso voltou, trazendo os conhecimentos sobre magia para a humanidade e trazendo uma nova era de tecnologia mágica para o mundo. Ok, consegui resumir. Agora vamos para a parte complicada. Ok, antes de começar a explicar a magia em si, eu quero deixar duas coisas bem claras. A primeira é que magia dentro desse universo é praticamente um conhecimento científico, o qual é ensinado nas escolas e tem até faculdade sobre isso. A segunda coisa é o que o nosso mano Daisuke baseou o sistema em teoria musical e um pouquinho de programação. Mas quando eu digo se basear, não é pegar uma técnica aqui ou ali, não. Este filho de uma boa mãe literalmente fez a magia do mundo dele ser baseada em teoria musical e escreveu esse negócio de um jeito tão técnico que eu precisei de ajuda de músicos de verdade pra conseguir minimamente explicar isso daqui. Isso que quando eu te encontrar... Quer dizer, vamos tentar explicar essa jossa. Magia costuma vazar pro mundo o tempo inteiro, de maneira selvagem e sem controle. Para usá-la de maneira concreta, nós precisamos criar um feitiço. E para se ter um feitiço, nós precisamos utilizar os 12 passos divinos, que são um conjunto de palavras que, ao serem colocadas em sequência, criam um acorde. E a partir de um conjunto de acorde, cria-se um feitiço. E se isso pareceu confuso, calma, que eu te explico. Digamos que o feitiço seja uma música. Os tais 12 passos divinos seriam como as 12 teclas do teclado, que definem os tons e semitons dentro das oitavas. E os acordes funcionariam de maneira semelhante à vida real, onde eles são a junção de 3 ou mais notas que são tocadas simultaneamente. E ao criarmos um conjunto desses acordes, nós temos uma base para essa música existir. E isso é pelo menos na teoria da música ocidental. Eu já não posso dizer em outros tipos de teoria musical existentes no mundo. Todo mundo em Guilty Gear pode usar magia, porém o poder e a qualidade do feitiço que a pessoa vai lançar depende do quão bem afinada ela tá, ou seja, a capacidade dela de fazer esse feitiço do jeito certo, o que equivale na vida real ao ato de afinar um instrumento ou mesmo a sua voz para alcançar determinadas notas. Inclusive, isso me fez criar a teoria de que, talvez nesse universo, nós temos algo semelhante ao efeito de timbrar, ou seja, de fazer duas vozes que estão em tons diferentes soarem como uma só. E isso me veio à mente por conta de uma cena do segundo episódio do anime de Guilty Gear, onde o Sim e a Única começam a anular o poder um do outro, quase como se eles entrassem em uma harmonia entre si. Mas, como eu disse, isso é uma teoria e interpretação minha, não tem nada canônico em relação a isso. Ao todo, existem 666 feitiços conhecidos na franquia, com 6 deles sendo feitiços proibidos, e desses 6 feitiços proibidos, a gente só conhece 2 deles, que foram os feitiços que criaram o Ed e o Angra.
e que, ao que tudo indica, eles roubaram algo do Zato e da Milha em troca dos poderes. No meio desse bando de feitiço, existem alguns feitiços que possuem efeitos semelhantes. Muito provavelmente porque a sequência de acordes usada neles é parecida. Novamente, vamos dar um exemplo com música. Digamos que o feitiço seja a música Butter do BTS. Não questionem por que eu escolhi essa. Essa música possui algumas versões diferentes, como os remixes Hotter, Sweeter e Cooler, a versão do Grammy, a versão com a Megan Thee Stallion, e etc, etc, etc. Que são essencialmente a mesma música, porém tendo detalhes diferentes da música original. Se fôssemos trazer isso para o universo do jogo, essas versões variantes da música seriam como os feitiços semelhantes ao feitiço de Butter, porém eles possuem variações o suficientes para serem considerados uma coisa própria, como é o caso do Sim, por exemplo, que tem magias muito parecidas com as do Kai, mas a forma de executar elas e efeito é um pouco diferente. Outra regra importantíssima para a execução de uma magia nesse universo é que o usuário de magia tem que saber a ordem das palavras usadas no feitiço e recitá-las da melhor forma possível, sendo importante que essas palavras sejam recitadas simultaneamente e que o usuário saiba interpretá-las. Caso contrário, o feitiço não vai rolar da maneira que se espera. É tipo você querer aprender a cantar uma música ou tocar essa música em um instrumento. Você precisa acertar o tom, os acordes, executar no tempo certo, com as pausas bem regradas e por aí vai. Se você não consegue fazer isso 100%, porque a música exige uma técnica que você não domina, o resultado da sua tentativa de executá-la não vai ser tão satisfatório assim. Passadas essas partes técnicas, nós ainda precisamos dos meios para fazer esse feitiço de fato sair. Os escritores de feitiços, também chamados de programadores, anotam esses feitiços em partituras, também chamadas de notas ou programas, as quais precisam de um instrumento chamado sequenciador para serem reproduzidas e soltarem o feitiço. Existem dois tipos de sequenciadores, os de hardware e os de software. Os de hardware são os mais comuns, estáveis e seguros para se usar. Porém, eles são bem limitados em quantos feitiços podem se conter dentro deles, por mais que alguns hardwares mais sofisticados possam fazer mais coisas, como por exemplo os leques do Andy. Já os softwares puxam a magia diretamente do backyard e não precisam de um instrumento para isso, o que os torna mais difíceis de usar e mais perigosos, mas também bem poderosos, como a gente pode ver pela quantidade de coisas que o Asuka e o Happy Chaos conseguem fazer. Basicamente, hardware é tipo gravar a música em um CD, vinil, DVD e por aí vai, e botar para tocar em um rádio ou em uma vitrola. Enquanto software é você mesmo pegar a partitura e ir lá tocar ou cantar. E caso vocês queiram saber, eu sou usuária do sequenciador de software para usar os meus poderes. Ou quão poderosa eu consigo ser? Bem... From the crawl to the rooster to the morning dog, sing my song when the day is young. From the crawl to the rooster to the morning dog, sing my song when the day is young. Mais uma coisa importante sobre a magia de Guilty Gear é que ela é ligada aos 5 elementos, que eu acredito que seja uma mistura dos 5 elementos da magia ocidental com os 5 elementos chineses. Eles são fogo, relâmpago, água, vento e ki. E todo mundo encaixa dentro deles de alguma forma, como os poderes de fogo do sol, os relâmpagos do Kai ou as ventanias do leque do Andy. Mas ainda existem alguns personagens que a gente ainda tem dúvidas de qual elemento encaixaria melhor na sua magia. Ou se então a magia dele é uma mistura de vários desses elementos, como é o caso das invocações que a Mei e Testament fazem, ou então os poderes meio cartunescos do Faust. O destaque aqui, com certeza, é o elemento Ki, que pode ser considerado um coringa dentro dos elementos, e até pode ser comparado com o elemento éter nas linhagens de magia do mundo real. Ele pode tanto anular quanto amplificar os outros elementos, estando fortemente ligado às emoções e à alma das pessoas. Qualquer um consegue usar Ki, porém, dominar o Ki é uma tarefa bem mais complexa, o que faz sentido, pois é algo que depende muito do nosso controle emocional e do nosso estado de espírito. Por terem uma tradição maior com espiritualidade ligada ao Ki, pessoas do leste asiático, especialmente os japoneses, têm mais
mais facilidade em lidar com o Ki dentro da franquia, o que os torna alvos muito requisitados da grande vontade universal. E também de uma doença chamada Síndrome do Excesso de Ki, no qual o usuário começa a produzir Ki em excesso, o que aos poucos vai minando a sua energia vital, o deixando sem emoções e muito fraco, coisa que já aconteceu com a Mei, que acabou passando por isso durante o Exard, e teve que passar pelas mãos do Faust e da Rei-Hun pra ser curada. Por ser uma doença muito perigosa, existe uma inspeção governamental constante nas colônias japonesas para que as pessoas que sofrem dessa síndrome recebam o tratamento adequado e que o pior não aconteça. Existe ainda relatos de existir um sexto elemento chamado luz, mas o único registro oficial que a gente tem dele é de uma das armas que um dia foi parte da Outrage, a arma suprema do sol. Sendo assim, é mais uma nota de rodapé do que qualquer coisa. E só pra constar uma curiosidade, vocês sabiam que o Johnny não usa magia de fogo de verdade? Na verdade, ele corta uma garrafa de bebida e bota fogo nela pra criar uma explosão. Bem legal o improviso do gato, né? Mas no fim, a que conclusão chegamos nesse vídeo? Bem, a minha conclusão é que pra falar de qualquer parte do world build de Guilty Gear, a gente precisa pelo menos ter uma faculdade de física, biologia, relações internacionais, programação e de música, porque senão o seu cérebro vai derreter e sair pelo seu ouvido como se um cara estranho estivesse pedindo desculpas sem parar do seu lado. Não, peraí, isso aí foi muito específico. Mas enfim, Rosarians, o que vocês acharam desse vídeo? Me contem aí nos comentários. Novamente, eu quero agradecer a Rebi e ao Reitsu pela ajuda e convido vocês a darem uma olhada na descrição pra ver a bibliografia, o nosso Live Pix, o Discord do canal e a venda dos meus livros. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo e... Achas que eu vou no céu?